Tem uma história interessante, quando eu comecei o trabalho, né, eu fumava. Então eu gostava muito de fumar aquele cigarro de menta. Era um cigarro assim fininho, era um cigarro de menta, era Capri o nome do cigarro. E eu adorava aquele cigarro. E às vezes as pessoas diziam, mas assim, Joel, nossa, você dá um mau exemplo, né? Porque você fala de saúde, você fala, né, de alquimia floral, e aí você fala, e aí é um mau exemplo isso aí. Mas eu não abria mão daquele mau exemplo. Até porque assim, eu fumava de vez em quando. Eu fumava quando? Quando eu tomava um vinho, quando eu estava com os amigos, eu gostava de fumar. Eu tinha um prazer, eu sentia um prazer com aquilo que era o que fazia eu me apegar àquilo, né? O prazer de fazer aquilo. Não era uma coisa que fosse assim uma modinha, não. Eu tinha um verdadeiro prazer em fumar o cigarro Capri de menta. E eu ia para Alphaville, porque lá tinha uma banca que vendia, porque cigarro americano, na época não vendia. Era caro pra caramba o cigarro, mas eu pagava pelo cigarro. E aí veio, depois me separei lá da Magali, casei com a Jaque, há mais ou menos essa história toda, 18 anos, né, atrás. Há 18 anos atrás, nesse período, né, de separação e um novo casamento, eu fiquei um pouco estressado, né? Aí eu percebi que eu comecei a querer fumar mais, né? E aí a Jaque sempre dava para minha cara, dizia assim, ó, se fumar, cheiro de cigarro, não tem beijo na boca. E aí eu ficava, né, dizendo, ai meu Deus, por que você faz essa chantagem comigo? Ela disse, pois é, se fumar, não tem beijo na boca, porque eu odeio cigarro. E aí nasceu a vida, né? Ela vai fazer 14 anos, né? Fazem 14 anos, nasceu a vida, aí eu fumava aquele cigarro escondido, aí escovava o dente, e aí fazia bochecha, essas coisas todas, né? E aí quando foi um dia, mais ou menos a vida tinha uns 3 meses de idade, era aquela coisa bem pequenininha, né? Eu esqueci, né? Eu não fiz asepsia, não tirei o cheiro da boca. E quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar ela, a Jaque já olhou para mim e falou, estou sentindo cheiro de cigarro, você não vai pegar na sua filha. Porque você, não tem nada a ver isso. Eu acho que você devia ter mais consciência. Toma floral, você fala para o povo tomar floral para ter consciência. Eu acho que você que está precisando tomar floral. Eu falei, porque essa coisa é uma coisa que eu gosto. Ela falou, sim, você gosta, mas termina te prejudicando e as pessoas que estão ao seu redor. Eu falei, você tem razão, você tem muita razão. Eu vou tomar uma dose cavalar aí de alguma coisa que eu acredito que seja bom para esse tipo de vício, né? E aí eu fiz algumas alquimias e passou uma semana, 2, sem sentindo nada, não tinha sonho, não tinha nada, né? E fui tomando, assim, virou aquela mania da semana. E aí, um mês depois, mais ou menos, estava acabando os florais, eu até falei, isso aí não funcionou, eu vou desistir disso aí, né? Porque eu já estava começando aquela vontade, aquele desejo de acender o cigarrinho. E eu me deitei numa rede que tinha na varanda lá de casa, e aí quando eu me deitei na rede, eu fechei o olho assim, quando eu abri o olho, eu senti que tinha alguém me olhando. Aí era um cara com ele estava com um negócio pendurado assim no pescoço, cheio de cigarro. Aí eu olhei assim para ele e falei, nossa, porque era tão real, mas tão real, que eu tinha certeza que o cara estava ali na minha frente. Eu estava muito consciente. E aí eu fiquei assustado na hora, até achei que era um ladrão, um assaltante. E eu tinha cachorro, e o meu cachorro, eu tinha um Rottweiler que era muito bravo. E eu falei, como é que você conseguiu passar pelo Rottweiler? E ele falou, não, porque eu vim te trazer essa coisa que você gosta. Eu falei, você veio me trazer o quê? Ele falou, o cigarro. Olha aqui o cigarro. E aí ele veio com aquela carteira de cigarro. Eu digo assim, nossa, mas... E eu fiquei confuso, eu não entendia nada, porque era muito real aquilo. E aí ele foi, acendeu o cigarro, me deu o cigarro aceso, e eu fiquei na rede querendo entender aquilo, né? Mas eu olhei para o cigarro, aí me deu vontade de fumar. Quer dizer, a busca pelo entendimento, pela consciência de tudo aquilo que estava acontecendo, o vício foi maior, né? Porque eu quis experimentar. Eu não questionei aquilo. Aí eu fui e fumei. Quando eu fumei, eu senti que tinha alguém atrás de mim na rede. Assim como se fosse uma pessoa na rede atrás de mim. E aí eu fiquei, na hora assim, eu fumando, eu falei, tem alguém aqui atrás de mim. E aí eu fui me virando assim para trás, e quando eu me virei, era ele.
Era o cara atrás de mim. Aí eu dei um pulo da rede, acordei, voltei para o mundo real, meu suando assim. Eu falei, gente, que pesadelo estranho. Aí veio a Jaque, o que foi que houve? O que foi que houve? Eu digo, meu, eu tive um sonho agora. Nossa, muito louco. Quando tem um pedaço assim do sonho, ela falou, tá vendo, Joel? Não é uma coisa legal essa coisa de cigarrinho. Esquece isso aí. Aí eu fui, lavei meu rosto, voltei para a rede, né? Eu estava muito cansado, inclusive. Aí voltei para a rede, aí fiquei pensando, será que o floral está funcionando, né? Será que isso tem a ver com o floral? Só foi fechar o olho assim, o cara apareceu de novo na minha frente. Só que aí ele estava nu, sem roupa nenhuma, nu, pelado, né? E eu olhava para ele assim, era aquele homem assim, sabe, sensual, envolvente, e ele estava com um cigarro na mão, aceso, fumando. E naturalmente assim, eu fui olhando para o corpo dele e eu percebi que ele não tinha pipiu. Ele era como um andrógeno, assim, um ser andrógeno. Ele não tinha órgão sexual. E aí eu fiquei olhando assim, aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei olhando assim, pensando, nossa, que estranho, os caras não têm pinto, né? E aí quando eu olhei, eu vi uma coisa assim por trás dele. Alguma coisa estava se mexendo. Gente, na hora que eu olhei para aquilo ali que estava assim na lateral dele, eu vi um rabo. Ele tinha um rabo e o rabo estava se mexendo assim. E aquilo me deu um pavor, me deu uns arrepios. Eu olhei para o piso, assim, no chão, onde ele estava, e vi aquelas duas patas de bode, como duas patas de bode. Aí eu fui subindo o olhar, assim, quando eu olhei para a cara dele, ele foi se transformando, assim, num demônio. E aí ele tragava e jogava aquela fumaça na minha cara, dizendo assim, eu fumo com você. Você não vai deixar de fumar, porque eu fumo com você. Aí eu comecei a gritar, falando não, não! Você não fuma comigo, eu não quero isso para mim. E aquele som saía da minha boca como uma onda. E aí quando batia nele, ele saía andando assim para trás. E cada vez que eu gritava o não, era mais forte a onda. Até que ele foi diminuindo assim e desapareceu. E eu dei outro pulo da rede, porque aquilo era um sonho, claro, né? Nunca mais eu coloquei o cigarro na minha boca. Nunca mais eu fumei. Nunca mais. Tenho horror, eu não gosto. De vez em quando eu acendo um charuto, mas né? Aquela coisa meio forçada, até porque os amigos estão ali fumando, e vou dar um trago aí e acabou. Mas hoje eu tenho um horror a cigarro, e desde aquele dia nunca mais eu fumei. Uma história interessante, né? Passei por isso, né? Foi muito interessante e muito real.